Olá, 2 de agosto de 2018, as principais notícias desta quinta-feira, aqui na TV Difusora. FGTS pode ser usado para a compra de imóveis de até R$ 1,5 milhão de reais. Tribunal de Contas do Estado faz correção na lista de gestores irregulares com suas prestações de contas. Eleições 2018, Maranhão tem cerca de 4,5 milhões de eleitores aptos a votar. No estúdio do Bom Dia, eu recebo o diretor-geral do TRE para falar sobre os preparativos para o pleito. E no esporte, o Sampaio realiza jogo treino de olho na virada da Série B. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando mais um Bom Dia Maranhão. Nós vamos falar sobre hoje também sobre a campanha que foi lançada ontem pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Seccional Maranhense, e a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Uma campanha de combate à fake news. É uma campanha nacional, foi lançada aqui no Maranhão e a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos trazer as notícias do esporte com Laércio Júnior. Diogo Trim traz os bastidores da política, movimentação intensa aí com o prazo para o final das convenções partidárias. Já já os detalhes com o Diogo Trim aqui no Bom Dia Maranhão. E a gente começa hoje falando sobre habitação. O Conselho Monetário decidiu aumentar o teto para quem vai utilizar o fundo de garantia por tempo de serviço para a compra de um imóvel. Agora o valor do financiamento passa para R$ 1,5 milhão de reais. A medida visa estimular a construção de imóveis no país. O anúncio foi feito pelo Conselho Monetário Nacional, que pretende elevar o valor máximo do imóvel que pode ser adquirido com recursos do FGTS de R$ 950 mil para R$ 1,5 milhão de reais. E essa notícia começa a prevalecer, começa a valer a partir de janeiro de 2019. Mas lembrando que ela tem que ser pró-cotista, ela tem que colaborar com o FGTS há mais de 3 anos, tá? Aí o que ela pode fazer? Ela pode usar esse recurso do FGTS para a compra do imóvel, para abater da entrada ou do saldo devedor. Na prática, o governo retornará com uma regra que vigorou entre março e dezembro do ano passado de forma temporária, que na época foi adotada para alavancar a construção civil. Só que até agora o setor continua cortando mais vagas de trabalho do que gerando, e a economia continua caminhando em passos bem lentos. Uma outra possível novidade é que antes o valor de R$ 1,5 milhão de reais era fixado apenas para as grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Agora a decisão valerá para todo o país. A medida, além de incentivar quem sonha em adquirir um apartamento como esse, também vai aquecer o setor da construção civil, que por algum tempo, devido à crise que o Brasil enfrentou nos últimos anos, abriu mão de investir em imóveis de alto padrão para atender clientes mais cautelosos e menos dispostos a gastar. Verifica a construtora, histórico da construtora, conversa com um bom consultor imobiliário, pesquisa sobre, visita obras que a construtora já entregou e aí sim você faz uma compra com risco zero, você elimina qualquer surpresa na hora da aquisição do seu primeiro imóvel. Olha, até junho deste ano, cerca de 25 milhões de CPFs estavam suspensos em todo o país. Aqui no Maranhão, 12 mil foram cancelados. O contribuinte que se encontra nessa situação não pode, por exemplo, abrir ou movimentar conta bancária ou se inscrever em concurso público. Ao longo dos dias, muitas coisas mudam, outras não. As impressões digitais, assim como o número do CPF, acompanham a gente durante toda a vida. E mesmo depois da morte, ninguém vai ter um igual. Mais uma inspeção realizada pela Receita Federal a nível nacional apontou indícios de fraudes no documento. O Maranhão apareceu liderando o ranking dos estados com maior número de irregularidades. E foi feita a suspensão em torno de mais de 2 mil CPFs. Os contribuintes é dada a oportunidade deles se regularizarem. É uma forma da Receita chamá-los para regularizar, comprovar se realmente existe ou não existe essa fraude. Além dos cancelamentos e suspensões por indícios de fraude, tem muita gente que está com o CPF irregular e nem sabe. No Brasil, até junho, cerca de 25 milhões de números de CPF estavam suspensos.
1,8 milhão cancelados e 315 mil pendentes de regularização. Ele é exigido para abertura de contas bancárias, para compra de imóveis, para financiamentos, e inclusive para você conseguir emitir outros documentos, também ele é solicitado. A boa notícia é que regularizar é bem simples. A operação pode ser feita em qualquer agência dos Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Basta levar um documento oficial com foto e o número do CPF. É cobrada uma taxa de R$ 7,00 pelo serviço. Nós temos assim o início do ano, em janeiro, e agora esse ano eleitoral também as pessoas estão procurando bastante agência dos Correios para fazer as regularizações de algumas pendências que eles têm junto à Receita Federal. Confira agora o nosso giro de notícias. Membros de uma facção criminosa foram presos após roubar um veículo na BR-402, sentido Barreirinhas. A polícia chegou à dupla após o proprietário do carro informar o assalto. Eles são suspeitos da prática de diversos assaltos na região. Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Rosário. Bandidos fortemente armados assaltaram na noite desta terça-feira uma agência do Bradesco na cidade de Buriticupu. Segundo informações de moradores, o bando estava fortemente armado e realizou diversos disparos para o alto na tentativa de afastar os moradores e a polícia. Em 2015, 2 agências bancárias foram assaltadas naquela cidade, sendo uma do Banco do Brasil e outra do Bradesco. São 7h07. Vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Silvan, a gente começa falando a respeito desse assalto aí em Buriticupu, a ousadia dos assaltantes que mais uma vez invadem as agências, enfim, principalmente aqui no Nordeste brasileiro agora, depois que o bicho pegou lá para o Sul, o pessoal subiu, né? É verdade. E a situação vai se agravando a partir do momento em que foi feito esse cerco em várias cidades da região sul do país, não tenha dúvida de que esses assaltos na região norte, nordeste do Brasil, que eles são denominados Novo Cangaço, eles são praticados por quadrilhas interestaduais, formados justamente por esses bandidos que vêm de outros estados e acabam, sem sombra de dúvidas, tendo apoio, tem uma logística aqui e tal, para que eles possam praticar esse tipo de ação como essa que aconteceu lá no município de Buriticupu, já ontem, no final da noite, quando cerca de 20 homens armados de fuzil, armamento fortíssimo, chegou atirando na cidade. Houve troca de tiros ainda com a guarnição da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Ninguém ficou ferido, apesar da quantidade de tiros desferidos, e a perseguição está sendo feita já com o apoio de várias equipes. O pessoal do CTA já se deslocou para a região, tem o CTA lá de Imperatriz, que está bem mais próximo lá da região, já foi para dar o apoio aéreo, o pessoal do COSAR, mais a Polícia Militar da região lá de Açailândia, veio o apoio do efetivo lá de Açailândia, além do pessoal da Polícia Civil, que tem o departamento de combate a roubo a banco da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, que já deslocou também as suas equipes para lá, com o objetivo de tentar bloquear as saídas e evitar a saída desses bandidos aí, que provavelmente estão tentando agora sair e voltar para os seus estados de origem, É claro, guiados por alguém lá da região, porque a última visualização pela perseguição feita pela polícia é de que eles já teriam sido vistos na região do Arame, nas 2 caminhonetes que foram utilizadas na prática do crime e também na fuga desses criminosos. Ô Silvan, fala pra gente agora sobre essa apreensão ontem de uma arma israelense, uma pistola com um casal ontem pela polícia, Silvan? Foi uma operação feita pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a SEIC, que resultou na prisão do Gabriel. Foi lá na Aurora, né? Na região da Aurora. Esse armamento, para você ter uma ideia, tem um grande poder de fogo, tanto é que ele é de uso restrito das Forças Armadas. O Gabriel Frazão Silva, que é o gordo, já bastante conhecido, e também a Natália Raíssa de Sena Silva.
E isso aí foi graças ao exibicionismo, né, que geralmente os criminosos hoje, a rede social ela tem um lado ruim, mas tem esse lado que a polícia aproveita, tira proveito, que eles ostentam muito nas redes sociais, né? Às vezes pratica um crime e começa a ostentar dinheiro, joias nas redes sociais e também armamento, até para afrontar os rivais de outros grupos, de outras organizações, e aí eles postam nas redes sociais como estava fazendo essa moça aí, a Natália, né? E foi através dessa exibição nas redes sociais, que a polícia conseguiu chegar até ela e fazer a apreensão dessa arma aí. Ela é companheira do traficante Murilo Gonçalves de Araújo. O Murilo ele já é velho conhecido da polícia, foi preso com mais de 60 quilos de haxixe lá no Pará, isso em 2015, e já tinha sido preso aqui com 10 quilos de cocaína aqui na capital, isso no ano passado. Então é bem provável que essa arma, na realidade, ela pertencesse a ele, não é? E que a Natália, por se exibir nas redes sociais, acabou chamando a atenção dos investigadores da SEIC e a arma foi apreendida e que agora gera uma investigação para saber a origem, de que forma essa arma chegou até aqui e quem realmente, se essa arma ia realmente por Maurício, conforme a polícia suspeita a partir do momento da prisão da Natália. Obrigado, Silvão. Uma ótima quinta-feira para você. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. São 7h11 e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Nós vamos agora à região Tocantins, as informações chegando com Luiz Carlos Lima, um dos destaques, o número de homicídios em Imperatriz. Bom dia, Luiz. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Olha, os números da violência aqui em Imperatriz desafiam as autoridades da área de segurança pública. Só este ano aconteceram 78 homicídios e julho chega ao fim com registro de 9 crimes. Foi registrado o primeiro homicídio do mês de agosto. José de Oliveira, de 23 anos, foi encontrado na Avenida São João, próximo à BR-010. De acordo com a polícia, a vítima era usuário de drogas e tinha várias passagens pela polícia. Semana passada foi trazido para cá sempre por crimes menores, pequenos furtos. O mais grave deles foi a apresentação dele portando um simulacro, mas ainda assim não achamos vítimas de roubo. De janeiro deste ano até agora foram registrados aqui em Imperatriz 78 homicídios. Ainda segundo o delegado regional, desse número, tirando 4 feminicídios e os latrocínios registrados, 90% das vítimas tinham envolvimento com crimes. O principal deles, o tráfico de drogas. Até agora, o número de homicídios vem seguindo a média do ano passado, quando foram registrados um total de 116 assassinatos. 2017 foi o menos violento dos últimos 5 anos. Nós tivemos alguns outros casos de latrocínio, que as vítimas realmente não tinham nenhuma ligação anterior com o crime. Casos de feminicídio geralmente também tira dessa relação, mas quase a totalidade são de pessoas que têm envolvimento ou tiveram envolvimentos com crimes anteriores. A película nos vidros tem sido um recurso cada vez mais utilizado por donos de veículos para amenizar os efeitos das altas temperaturas. Mas o Código de Trânsito Brasileiro estabelece limites para o uso da película. Andar de carro em Imperatriz e não ter a ajuda da película para se proteger do sol é bem complicado. As altas temperaturas castigam e os motoristas têm que se proteger de qualquer forma para não se queimar. O Alexandro é dono de uma dessas oficinas e nos explicou a diferença entre transparência, visibilidade e a proteção. Nossa região é uma região muito quente, né? E aí, no sentido de proteção solar, as pessoas vêm em busca de um material que possa impedir que elas venham alcançar ou até mesmo padecer no sol com relação a câncer de pele, nesse sentido aí. O Código Brasileiro de Trânsito permite uma redução de luminosidade a 75% no para-brisa e 70% nos laterais dianteiros. Extrapolar os limites de transparência é considerado infração grave. A gente funciona o carro aqui, sai um pouco ali, quando volta o carro está 40 graus, 45. Ainda segundo o dono da oficina, são muitos os produtos disponíveis no mercado com a finalidade de proteger o motorista do sol. Existem películas, infelizmente, no mercado que deixam a desejar, são as películas tintadas. E aí o cliente é lesado porque põe um material pensando que ele é profissional e de 3 a 6 meses ela perde a cor. Só depois do prejuízo que eles vão se dar conta que foram enganados. Por hoje é só, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio.
Obrigado, Luiz, pelas informações. No próximo bloco, o Tribunal Regional Eleitoral promove encontro com a imprensa para tirar dúvidas sobre as eleições. E mais, a OAB entra na luta contra as fake news. A campanha foi lançada com a CNBB no dia de ontem aqui na capital maranhense. São 7 horas e mais 15 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já já. São 7 horas e mais 19 minutos e você ligado aqui na TV Difusora, ligado no Bom Dia Maranhão, nesta quinta-feira. Olha, foi lançada ontem aqui na capital uma campanha da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Maranhão e CNBB, para combater as chamadas fake news, as notícias falsas, né? Os detalhes a gente vai ter agora dessa campanha com Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia para você. Está no foco aí dessa campanha, é uma campanha nacional, né? Mas foi lançada ontem aqui o combate a essas notícias falsas, em especial aí nessa proximidade das eleições. Pois é, muito importante, né, Adalberto? Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. É um assunto que a gente já vem discutindo aí há bastante tempo, principalmente já pensando nas eleições deste ano, que acaba prejudicando o processo, mas não só o processo eleitoral. A gente sabe que as fake news acabam causando até uma desordem social, causando aí um grande prejuízo à população. E a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão realizará essa campanha com rodadas de diálogos e debates, como você disse, já teve o lançamento nesta quarta-feira sobre a temática, convidando diversas instituições sociais para a discussão, já que as fake news atingem cidadãos nos mais diversos setores. Inclusive, a nossa equipe conversou com o presidente da OAB aqui da Seccional Maranhão. Vamos ver o que ele falou sobre esse assunto. Suicídios, já vimos linchamentos ocorrerem, já vimos empresas quebrarem, já vimos autoridades serem execradas publicamente em decorrência de fake news. A internet trouxe a democratização e a celeridade da informação, mas precisamos ter a responsabilidade daquilo que compartilhamos, daquilo que divulgamos na internet, com a consciência de que poderemos responder por todo o conteúdo que for divulgado, todo o conteúdo que for criado por nós. Pois é, questão da responsabilidade, uma palavra muito importante dita aí pelo Thiago Dias, presidente da OAB, questão da responsabilidade com aquilo que você noticia. Também participou desse lançamento dessa campanha aí da OAB, que envolve várias instituições, como a gente disse, Adalberto. Ontem participou a CNBB, que também presta apoio, dá apoio a essa campanha, e o arcebispo aqui da capital São Luís, o Dom Belisário, também comentou o assunto. Essa iniciativa da OAB, eu acho que é uma iniciativa muito boa, para a qual nós fomos convidados como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, do Regional Nordeste 5. Por uma feliz coincidência, nesse ano, o Papa Francisco sugeriu como tema para o Dia Internacional das Comunicações Sociais, os fake news, quer dizer, as notícias falsas. E escreveu uma mensagem muito, muito, muito linda. Então, para nós, eu acho que é uma coincidência feliz, e nós estamos participando dessa campanha com muita alegria, com muita satisfação. Então você percebe nas palavras do arcebispo de São Luís o envolvimento até do Papa, da própria Igreja Católica, em relação a essa questão da fake news. Só duas informações para a gente encerrar, Adalberto. Foi montado aí dentro dessa campanha também a efetivação da Comissão Extraordinária de Combate às Fake News da OAB Maranhão. Essa comissão que vai contar com a participação de 15 a 20 advogados para justamente fazer essa análise, e também com a participação de jornalistas que vão prestar esclarecimentos aí, também dar palestras, debates a respeito do assunto. Então, uma comissão muito importante, e também vai ser disponibilizado um serviço de denúncia para combater as fake news, que aí será por meio de um telefone, DDD 098 981 79 90 22. Esse telefone vai ser justamente disponibilizado para combater as fake news, 98 DDD 981 79 90 22. Também esses dois pontos dentro dessa campanha da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Nós vamos agora à participação de John Coutrinho aqui no Bom Dia Maranhão. Boa quinta-feira para você, John. Boa quinta-feira, Adalberto. Boa quinta-feira a todos. Bom, temos vários assuntos em pauta. Estamos aí numa semana de intensa movimentação em relação às eleições de 2018. E a gente começa falando sobre a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que disse que Lula está inelegível. Queria que você falasse sobre esse assunto. E houve um segundo pedido aí dessa inelegibilidade do Lula
por o cidadão comum. O primeiro foi negado, né? E agora a entrada do segundo também, do mesmo movimento, né? Exatamente, Adalberto. O MBL, o Movimento Brasil Livre, já havia entrado com esse pedido, pedindo que desde já o ex-presidente Lula já fosse declarado inelegível. Inelegível, isto é, que não participasse das eleições já deste ano, já fosse dada aí uma decisão relacionada à impossibilidade do Lula disputar a eleição. E mais um cidadão comum entrou com esse pedido e o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Fux, disse que não caberia no momento essa decisão. Primeiro ponto, porque não havia legitimidade de um cidadão comum já pedir desde já a inelegibilidade do Lula, porque isso deve ser feito por coligações, partidos, ou seja, quando já é feito o registro de impugnação de candidatura. Bom, não há nenhum registro ainda, né? Não há nenhum registro, porque o registro o PT vai fazer no dia 15 de agosto, 15 desse mês. Mas só que nessa decisão que o Fux deu, ele falou assim, uma decisão já chapada, ou seja, é evidente que não resta dúvida de que o Lula está inelegível porque ele está enquadrado na lei da ficha limpa, ou seja, o Lula foi condenado, no caso do Triplex, do Guarujá, a 12 anos e um mês de prisão. Ele já está cumprindo a pena, já na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, e aí ele foi enquadrado, foi condenado pelo um colegiado, pelo TRF4, ou seja, em segunda instância, e aí já pelo entendimento que já tiveram pelo STF, esse entendimento já disse que o réu já poderia cumprir a pena já encarcerado, ou seja, já podia ser preso. Então, no caso do Lula, ele está enquadrado na lei da ficha limpa, ou seja, ele é ficha suja, e o Fux disse que isso já está evidente e claro, mesmo ele não aceitando esse pedido para declarar o Lula inelegível, que isso vai ser feito depois do pedido de registro de candidatura, o Tribunal Superior Eleitoral analisará e a defesa do Lula entrará com recursos tanto no STF quanto no STJ, mas ele deixa bem claro, ele explicita e ressalta na sua decisão que isso é uma decisão, como ele disse, chapada, evidente, clara, factível de que o Lula está inelegível pelo entendimento do próprio Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, pelo entendimento do presidente na avaliação dele. Ô John, agora vamos falar aqui da nossa política local. O Eduardo Braide, deputado estadual, quando é que ele deve decidir aí a situação dele em relação às eleições de 2018? Ainda hoje? Deve decidir, Adalberto, ainda hoje. Ontem, o pré-candidato a deputado federal, agora Eduardo Braide, porque ontem o Braide disse que não será candidato ao governo. Ele divulgou um comunicado nas redes sociais, Adalberto, Eduardo Braide, e anunciou que será mesmo candidato a deputado federal pelo PMN. Bom, dito isto, ele participou à noite do programa Ponto e Vírgula aqui na Difusora FM, a partir das 6 da tarde, e ele disse que nesta quinta-feira o Braide ele tomará uma decisão em conjunto, PMN e PHS. O Braide disse o seguinte, vamos elencar primeiro os aspectos mais importantes da fala dele da entrevista ontem ao Ponto e Vírgula. Primeiro ponto, ele disse que PMN e PHS caminharão juntos, Adalberto. Para onde PMN for, o PHS irá e vice-versa. Haverá uma reunião hoje, a partir das 6 da tarde, com todos os candidatos do PMN e do PHS, para definir qual o rumo desses partidos a tomar. Ou seja, e o Braide, entre esses rumos, entre essas definições, ele citou 3 possibilidades. A primeira, apoiar ele e o PMN e o PHS, apoiarem a candidatura do Roberto Rocha, que é do PSDB. Segunda alternativa, apoiar a candidatura da Maura Jorge, que é do PSL. E uma terceira alternativa é apoiar a candidatura do PHS, que é a do Coronel Monteiro. Ou seja, essas 3 possibilidades, mas ele deixou bem claro que as principais possibilidades é apoiar o Braide, o PMN e o PHS, ou apoiar o Roberto Rocha, do PSDB, ou apoiar a Maura Jorge, do PSL. E isso vai ser definido hoje, nessa reunião a partir das 18 horas, com todos os membros, deputados ali, candidatos a deputados, todos os candidatos a deputados ali nessa reunião entre PMN e PHS, onde o Braide estará presente. Ainda nesta entrevista, ele disse, Adalberto, que ele já declara desde antemão que, independente da decisão do PHS e do PMN, ele já tem um candidato ao Senado, que é o deputado José Rinaldo Tavares, ou seja, ele apoiará o José Rinaldo e o segundo nome será decidido em conjunto
entre esses dois partidos, PMN e PHS. Lembrando que a convenção do PMN e PHS é sexta-feira, é amanhã, a partir das 9 horas, no auditório da Assembleia Legislativa Fernando Falcão. Ou seja, eles já querem ter encaminhado essa decisão hoje à noite, a partir das 6, já na convenção de amanhã, eles já anunciarem quais serão, então, aí a decisão tomada pelo PMN e pelo PHS, no sentido de qual candidato eles apoiarão nas eleições deste ano. Ô, John, nós falamos ontem aqui sobre a entrega daquela lista de gestores em condição irregular no que diz respeito à prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Essa lista foi entregue ao Tribunal Regional Eleitoral, diga-se de passagem que é o TRE que decide sobre a questão da inelegibilidade ou não dessas pessoas, caso elas coloquem o seu nome à disposição aí para as próximas eleições. O Tribunal o Tribunal de Contas do Estado é um órgão auxiliar, mas o fato é que ontem o TCE assumiu que houve um erro em relação a essa lista que foi divulgada, pelo menos alguns nomes que foram divulgados aí. Já houve uma correção disso, John? Já houve uma correção, o Tribunal de Contas do Estado já tirou, inclusive, do site o nome de 3 nomes que estavam incluídos. O nome do Felipe Camarão, que é o secretário de Educação do Estado, o nome do Diego Galdino, que é o secretário de Cultura do Estado, e o ex-secretário também do Estado, Adelmo Soares, que hoje é pré-candidato a deputado. Eles avaliaram que houve um erro, sim, na inclusão destes nomes, porque um servidor confundiu a tomada de contas, as contas que foram enviadas para lá como se fosse da atual gestão. Então, é claro que além desses 3 nomes, Adalberto, está passível ainda de outros erros, equívocos, serem corrigidos. O próprio Tribunal de Contas do Estado disse que aqueles que tiveram seus nomes incluídos, os gestores, políticos, eles podem, inclusive, entrar em contato com o Tribunal de Contas do Estado e podem também pedir para a retirada do nome desde comprovado que haja um equívoco. Vários nomes foram colocados nessa lista, como você falou. É claro que o Tribunal Regional Eleitoral decidirá sobre a questão da inegibilidade. Essa lista é para efeito de análise do próprio tribunal, no sentido de declarar se o candidato terá o pedido de registro de candidatura aceito ou não, mas é claro que essa lista pode ser alterada e mudada, e no caso desses 3 nomes, eles foram alterados, Adalberto, eles foram mudados por conta desse equívoco na hora lá de um servidor do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Adalberto. Até amanhã. São 7h31. Nós vamos ao intervalo. Na volta vamos falar de esporte, vamos falar de futebol. O Sampaio realizou um jogo treino de olho aí na virada da Série B. Tá precisando, né? A gente volta já, depois do intervalo, com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. São 7h31. São 7h34 de volta. Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Agora vamos falar de esporte. Laércio Júnior comigo para falar de esporte. Começar, claro, falando do Sampaio Corrêa, que ontem fez jogo treino, né, Laércio? Fez o jogo treino, já tem a preparação dos jogadores que foram recém-contratados e uma canhota poderosa e um bom chute de longa distância a serviço do Sampaio. Conheça um pouco mais sobre o meio-campista Jocinei. Um jogador com grande experiência e considerado a principal contratação do pacotão de reforços do Sampaio Corrêa. Jocinei foi jogador do Corinthians em 2014 e chega a São Luís com uma canhota poderosa nos chutes de fora da área. O jogador já marcou belos gols de longa distância, principalmente quando atuava pelo Bragantino. Agora a favor, né? Espero poder ajudar. Mas já joguei aqui, campo pesado, muito difícil, né? Agora a favor da torcida, espero poder ajudar o Sampaio a sair dessa situação. O jogador faz uma preparação especial. Ele estava em atividade pelo Novo Horizontino de São Paulo e é mais um que chega confiante em mudar a situação desconfortável na Série B. Mas o quanto antes eu quero me adaptar. Já joguei aqui, sei como é que é. Primeiro tempo vai tranquilo, segundo tempo aquela pesada, né? Mas a gente sabe que a dificuldade sempre tem. E agora é se adaptar o quanto antes para ajudar o Sampaio. Jocinei já jogou contra o Sampaio Corrêa no Castelão. Sentiu na pele a dificuldade de enfrentar o tricolor maranhense em São Luís, pela força da torcida e também pela dificuldade de adaptação para quem vem de fora ao gramado do estádio Castelão. Tô preparado, cara, mas a gente não conversou ainda, né? Acho que amanhã já vamos conversar sobre isso. Mas eu quero estar pronto o quanto antes para poder ajudar. Quero me adaptar o quanto antes e
E estou preparado, se ele precisar de mim, com certeza, um tempo ou dois, eu vou querer ajudar muito o Sampaio Corrêa. Bom jogador que chega com um bom currículo, estava no Bragantino, Novo Horizontino, boa passagem pelo Corinthians no ano de 2014 e deve ser, se não titular, pelo menos uma opção no banco de reservas para essa partida do sábado. O jogo do Sampaio será às 9 horas da noite contra o Criciúma, que também está na zona do rebaixamento. E a comissão técnica tricolor está analisando o elenco e a situação de alguns jogadores. Os jogadores que vêm atuando na Série B treinaram ontem pela manhã no CT José Carlos Macieira. Já os recém-chegados e os que vêm sendo pouco aproveitados participaram de uma atividade à tarde no estádio do Castelão. Um jogo-treino contra os amigos do ex-jogador Kleber Pereira. O momento é de trabalho forte e conhecer o mais rápido possível o elenco tricolor. O técnico Paulo Roberto Santos observou um jogo-treino com a presença de alguns reservas que vêm sendo pouco aproveitados e principalmente os jogadores que estão voltando após se recuperarem de lesões. Os novos contratados também participaram de parte da atividade. Encontrar o ponto certo entre rapidez e precisão na utilização desses jogadores. Este é o grande desafio da comissão técnica, principalmente do novo preparador físico. Já sentamos, estamos estipulando umas cargas especiais para alguns atletas, um descanso para quem precisa. Ontem já fizemos isso, vamos tratar de forma bem individualizada essa semana, mas já iniciamos também um trabalho de força, né? Nós precisamos um pouquinho mais de atenção nessa área. A atividade foi um jogo-treino contra o time dos amigos do ex-jogador profissional Kleber Pereira. Kleber foi um dos grandes centroavantes da última década do futebol brasileiro. Por ironia, a posição mais difícil de ser preenchida com qualidade no Sampaio e em quase todos os clubes do Brasil. Agora é outras coisas, é cuidar de filho agora, é levar para a escola, buscar, passear. Então foi anos maravilhosos da minha vida, né? Se pudesse, com certeza voltaria a jogar novamente, mas não tenho a mínima vontade. O corpo sim quer, mas a cabeça não. E não teve moleza não. Para a atividade, Kleber Pereira recrutou jogadores em atividade, como o atacante Jonas Piu-Piu. Teve até campeão maranhense pelo maior rival em campo. Foi o caso do lateral esquerdo Chico Bala, campeão pelo Moto em 2016 e bicampeão este ano. O Chico Bala, Jonas Piu-Piu, Kleber Pereira, tem ali mais quem Deco, tem Mataboi, Joniel, né? Joniel, Mataboi e Sampaio, então é um time forte, então eu espero que eles possam fazer um jogo bom até para testar a equipe aqui do pessoal que não joga no Sampaio, para a gente fazer e tirar aqui as observações para o nosso treinador. Alguns devem sair, mas reforços irão chegar. A única certeza é de que para que tudo possa melhorar, vencer o Criciúma no sábado é fundamental. Vitória por 2-0. O resultado é o que menos importa, apenas uma atividade rápida. O Sampaio Corrêa adotou a postura agora de fechar o treinamento, só mesmo comissão técnica, jogadores e imprensa, na medida do possível, acompanhando as atividades realizadas pela equipe tricolor. E nas imagens que você observou, o Misael, ele aparece em algumas. Misael, atacante que já esteve no Vasco, foi revelado pelo próprio Sampaio Corrêa, tem 31 anos, ele teve um grave problema de saúde no ano passado, que foi uma pneumonia. Isso fez com que ele interrompesse um pouco a carreira e retornou às atividades agora há 3 semanas, treinando lá no Sampaio Corrêa. Nesse intervalo aí da recuperação da doença e a volta ao treinamento, o Misael também virou pastor evangélico. E agora divide a carreira de jogador de futebol e também com as pregações, com a participação nas atividades religiosas. E está disposto a vestir a camisa do Sampaio Corrêa, embora já tenha recebido algumas propostas para atuar em clubes da Série B e da Série A. Esse martelo deve ser batido hoje ou amanhã para o aproveitamento do Misael, um bom atacante de muita velocidade na equipe do Sampaio Corrêa. É um dos reforços, pode ser, aliás, um dos reforços do Sampaio Corrêa, para continuar na Série B do Campeonato Brasileiro e com boa expectativa de ser bem aproveitado. Olá, você percebe na equipe tricolor que há uma mudança de clima? A gente viu, por exemplo, no jogo treino, todo mundo sorrindo ali, brincando, o próprio Arlindo Maracanã, né? Ali de forma descontraída. Enfim, já é possível perceber um outro clima no Sampaio? É assim que o time vai começar daqui a poucos dias esse retorno? Já estava na hora, né, Adalberto? O Sampaio tem um retorno de 5 jogadores que estavam machucados, jogadores com pé quebrado, como era o caso do Bruninho, quebrou 2 dedos do pé direito, teve que parar, enfim, vinha no melhor momento da sua carreira. Amanhã nós vamos, inclusive, trazer um material importante com esse jogador. Outro jogador que retorna é o Diego Silva, que desde a final da Copa do Nordeste não atua. O Willian Oliveira, que talvez seja
o principal jogador dessa posição em atividade no futebol brasileiro. O William recebeu propostas do Ceará e do Vasco da Gama, que estão jogando a primeira divisão, por indicação do técnico Jorginho, que está lá no Vasco. E ele é jogador do Sampaio Corrêa. Enfim, são 4 peças fundamentais, 4 jogadores titulares. O meio-campo todo do Sampaio estava fora e retorna agora. O William Oliveira, Diego Silva, João Paulo e o Bruninho. Não sei se já como titulares, mas estão prontos para, quem sabe, entrar em campo no próximo sábado, depende do novo treinador. Isso sem falar do Joécio. E aí você soma esses 5 jogadores com aqueles que já chegaram e estão regularizados, que é o meia Jocinei, muito bom, que você acompanhou na reportagem, tem um belo chute de fora da área, um jogador muito inteligente. Tem a chegada do Mateuzinho, que é um atacante de lado, semelhante ao Pimentinha e também ao jogador Misael. E além desses todos, o Adilson, que é uma boa opção para o setor de meio de campo, e o Julinho, que é o único que não pode jogar nessa partida de sábado. O Julinho, ele foi expulso numa briga generalizada que aconteceu na última partida do Caxias pela Série D. Vai ter que cumprir esse jogo de suspensão, mas na sequência já pode, quem sabe, aparecer lá no Sampaio Corrêa. E o fim de semana, além do jogo do Sampaio Corrêa no Gigante do Outeiro da Cruz, sábado às 9 da noite, teremos também mais uma etapa, a 5ª do Campeonato Maranhense de Kart. E nessa 5ª etapa do Campeonato Maranhense de Kart vai ter a corrida do batom. Ela vai chegar à sua 2ª etapa, nas 3 que serão realizadas ao longo da temporada, e a mulherada vai estar competindo. Promete, inclusive, dar um show. Esse registro fotográfico foi maravilhoso, hein? É uma das pilotos que estará presente nessa corrida do batom, que promete ser um show de vaidade e de velocidade na pista mais veloz da ilha, hein? Cerca de 8 mulheres estarão pilotando os karts e o pódio da prova vai ser disputado por elas. Essa corrida vai ser realizada em 2 baterias com 12 voltas cada. As provas começam 1h da tarde, entre as provas dos homens, no Campeonato Maranhense em várias categorias, e a corrida do batom, que é muito legal. Valeu, Laércio, um ótimo dia para você. Um abraço, Adalberto. São 7 horas e mais 43 minutos e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado reuniu a imprensa para esclarecer dúvidas sobre as eleições de 2018, as novas regras da propaganda eleitoral e a divulgação das chamadas fake news. Foram destaque no encontro que contou com a participação de membros da Corte Eleitoral. De olho nas eleições do mês de outubro, o TRE Maranhão promoveu um encontro com profissionais da imprensa, como forma de tirar dúvidas e possibilitar que os comunicadores possam levar ao público a informação mais correta e dentro da legislação. O principal objetivo é esse, é atraí-los e manter esse permanente contato com a imprensa, porque vocês são responsáveis pela divulgação e pela orientação que o eleitor deve receber para que possa exercer a sua cidadania, votando livremente, com consciência e sem nenhuma coação. Entre os temas abordados, destaque para as novas regras da propaganda eleitoral, condutas proibidas para a imprensa e candidatos, além do combate às fake news, informações fundamentais para a cobertura jornalística. O Sistema Difusora de Comunicação vem fazendo uma ampla cobertura política e sobre o processo eleitoral e também participou do encontro com vários profissionais. Na oportunidade, também foi anunciada a criação de um comitê gestor de notícias falsas e foram divulgados os números sobre o perfil do eleitorado maranhense. Nestas eleições, o Maranhão terá 4.537.237 eleitores. Dos 217 municípios, 92 já vão ter votação com processo biométrico, 72 ainda não têm biometria e 53 terão os 2 sistemas. Isso representa um total de 74,51% de biometria em todo o estado. A expectativa do TRE Maranhão é que até 2022 a biometria chegue a ser usada em 100% do eleitorado maranhense. A gente espera, de uma forma muito contundente, estar contribuindo, mais uma vez, para a evolução desse processo democrático que foi estabelecido no país. São 7 horas e 46 minutos, estamos aqui com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Sobre as eleições de 2018, eu converso agora aqui no estúdio com o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Flávio Costa. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Tudo pronto para as eleições desse ano? Teremos realmente... o senhor falava ontem, durante esse encontro, esse diálogo com a imprensa, de que o Brasil vai perceber mais uma vez que o Maranhão sabe conduzir uma boa eleição, né? Está tudo certo, tudo pronto. A gente sabe que as eleições acontecem dentro de um período específico, mas o trabalho no tribunal não é constante, né? Reafirmo isso, Adalberto, até porque
Nós viemos num planejamento desde novembro de 2016. Então, a gente vem todos os detalhes pensando. E, em especial nessas eleições de 2018, porque o Brasil vive um momento diferente. Nós vivemos um momento de crise política, crise institucional, crises jurídicas, e eu acho que o poder judiciário ainda é o poder que está passando uma resposta ao povo. Então, nessa situação, a Justiça Eleitoral do Maranhão, e aí eu posso falar pela Justiça Eleitoral do Maranhão, em nome do desembargador Ricardo, que estamos preparados para conduzir uma eleição com todos os detalhes, com todas as inovações, e reafirmo, estamos prontos para uma eleição já esse ano. Um outro destaque da eleição desse ano é a formação desse comitê para combater, em especial, a questão da fake news. E é um comitê, diga-se de passagem, que reúne diversas entidades, entre elas a própria Superintendência da Polícia Federal aqui no Estado, a Polícia Civil, enfim. Eu queria que você falasse sobre esse trabalho, que é uma inovação, inclusive, aqui no Estado para essas eleições. É uma inovação porque só existe um comitê a nível nacional, do TSE, e é um comitê administrativo consultivo. Então nós hoje formamos esse comitê, presidido pelo desembargador Ricardo Ailib, também com a presença do vice-presidente corregedor desembargador Tairone, nesse momento que está substituindo o desembargador Cleones, e por mim. Então é um comitê administrativo consultivo. Além dessas pessoas do TRE, irão compor esse comitê o Ministério Público Eleitoral, representado do Dr. Pedro, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Superintendente de Polícia Federal, Superintendente da ABIN e a Delegada-Geral da Polícia Civil. Nessas situações, percebam que não é um comitê jurisdicional, é um comitê administrativo consultivo. Nós vamos fazer toda a questão da inteligência, analisar se é fake news ou não, até como eu disse ontem no encontro com a imprensa, tudo hoje se fala que é fake news. E nem sempre é fake news, às vezes é só uma propaganda negativa, uma propaganda positiva. E como é o termo da moda, isso veio das eleições norte-americanas, desde a eleição do Donald Trump, então o pessoal fica falando fake news. A notícia que não agrada aquela pessoa é fake news, e nem sempre é assim. Então temos que ter uma noção, temos que ver se a notícia realmente é falsa, se quem prolatou a notícia é falsa, se quem reproduziu ou fez aquele intermédio de repassar a notícia tem conhecimento se é falso. Então esse é o papel do comitê, subsidiar tanto a Comissão de Juízes Auxiliares como o Pleno do TRE, averiguando se a notícia é falsa ou não. E subsidiando isso, a gente está subsidiando a população, porque a população espera uma resposta. Porque o que o que é mais precioso durante um período eleitoral é o tempo. Não é uma multa, não é nada, é o tempo. Então a gente vem preparado para dar essa resposta do tempo para os candidatos e para os cidadãos. Uma outra novidade dessa eleição é a figura do pré-candidato, não é? A legislação já estabelece, inclusive, o que pode e o que não pode no período que antecede as convenções. Qual é a avaliação do tribunal em relação a esse período aqui no Maranhão? Foi tranquilo até agora? A gente percebeu algumas multas relacionadas à propaganda fora do tempo determinado pela legislação, mas só imagina que foi um período para uma, digamos assim, para uma novidade também dessa legislação, que foi a pré-candidatura. Foi tranquilo aqui no Estado? Adalberto, eu não gosto muito desse termo pré-candidato, porque conforme a legislação, pré-candidato só existe após as convenções partidárias. No momento que ele é escolhido em convenção e irá fazer o pedido de recandidatura à Justiça Eleitoral, ele é pré-candidato. Esse termo pré-candidato, quem pleiteia um cargo eletivo começou a utilizar e começou a pegar essas brechas e as mudanças da legislação para fazer uma certa campanha eleitoral antecipada. O que a lei permite, que eu acho já bem abrangente, com a diminuição dos custos, o que mais pesava em custos eleitorais era a propaganda para um candidato, houve uma redução de custos, ou há uma gradação, e o que era permitido ele fazer um debate político propositivo, ele não tinha que pedir voto. Aí voto explícito ou expresso, que é o artigo 36, em especial o artigo 36A fala. Esse voto explícito, mas ele também, continuando o próprio artigo da Lei das Eleições, o artigo 36A da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, ele fala alusão a uma candidatura. Se ele faz uma alusão a uma candidatura, não é necessariamente voto explícito. E a Comissão de Juízes Auxiliares, o Pleno TRE, já vem trabalhando incessantemente, várias representações. Tanto é verdade que todo dia se tem uma decisão sobre essa situação. O que, se existisse essa figura do pré-candidato, e aí que é, na minha opinião, deveria ter a figura do pré-registro, que é uma tese que o ministro Henrique Neves defende.
já deveria ter um pé-registro com a Justiça Eleitoral, dizer que ele pretende, dizer se ele tem condições de elegibilidade, se ele não está inelegível. Mas nesse momento a Justiça Eleitoral não tem controle de nada. Ele pega isso, essa vontade de ser, e tanto é verdade que muita gente que se afirmava ser pré-candidato e nesse momento não é, e tenta fazer uma propaganda deturpada só para algumas pessoas. Doutor Flávio, obrigado pela presença aqui no Bom Dia Maranhão. Espero contar com sua presença outras vezes. Nós temos várias questões a ser tratadas, inclusive sobre a própria propaganda eleitoral, mudanças na legislação em relação a esse ano. Eu agradeço a sua presença aqui na TV Difusora. Eu que agradeço, Adalberto, e conte sempre com a Justiça Eleitoral. Obrigado mais uma vez. A todos um ótimo dia. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Lembrando que amanhã nós vamos voltar a falar sobre o perfil do eleitorado maranhense. Vamos falar sobre algumas mudanças também na legislação eleitoral em relação à propaganda eleitoral. Um ótimo dia a todos. A gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã.